Queridos irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E ressuscitado, Ele está no meio de nós. Esta é a boa notícia da Páscoa, que ecoa nos nossos corações desde a noite pascal e vai ecoando a cada domingo deste tempo precioso em que convivemos com o ressuscitado no meio de nós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. E ressuscitado, Ele está no meio de nós. Mas está no meio de nós como? Está no meio de nós quando? Talvez nós tenhamos as mesmas dúvidas, o mesmo medo, as mesmas incertezas dos discípulos naquela noite do dia da ressurreição. Talvez nós tenhamos até outras dúvidas. Nós não pensamos é um fantasma como eles pensavam, porque nós estamos distantes da morte de Jesus. Mas eles, 3 dias depois da morte de Jesus, ao experimentarem a presença do Senhor ressuscitado, começaram a pensar que estavam variando, que estavam vendo um fantasma, a ponto de Jesus ter que dizer a eles: toquem aqui nas minhas mãos, deem-me algo para comer diante de vocês, porque um fantasma não tem carne nem ossos, sou eu mesmo, sou eu que estou no meio de vós. Nós talvez não pensemos que é um fantasma, talvez a nossa tentação seja outra, talvez a nossa tentação seja a de idealizar os tempos apostólicos. Talvez nós pensemos assim: lá com os apóstolos Jesus estava, agora aqui conosco a gente até diz que Ele está no meio de nós, mas ninguém vê, ninguém toca, ninguém sabe onde é que Ele está. É o mesmo tipo de dúvida. Os apóstolos não tinham convicção de que o Senhor havia ressuscitado e de que estava junto deles. Por isso o Senhor ressuscitado permanece com eles 50 dias para construir esta convicção da ressurreição e da presença do ressuscitado junto da sua comunidade. Nós também vamos viver 50 dias com o ressuscitado no nosso meio, para que nós também não tenhamos dúvida, para que nós também criemos convicção de que Ele está no meio de nós, tal qual esteve junto dos apóstolos no dia da ressurreição, e 8 dias depois, e 50 dias depois. Nós não temos nenhum prejuízo à comunidade dos apóstolos. Tal qual o Senhor esteve lá, Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Porém, nós precisamos perceber e compreender quais são as ocasiões em que Ele está presente no meio de nós, e esse terceiro domingo nos apresenta uma ocasião muito especial, mas nós precisamos também que o Senhor abra a nossa inteligência e que nós empenhemos a nossa inteligência, que nós estudemos, que nós leiamos, que nós procuremos compreender as Escrituras, porque são as Escrituras que nos revelam a presença do ressuscitado entre nós. Hoje Jesus abre a inteligência dos apóstolos para que eles compreendam as Escrituras. Nós também hoje precisamos pedir ao Senhor: abra a nossa inteligência, para que nós também, ao lermos as Escrituras, entendamos como é que o Senhor está no meio de nós.
e entendendo como o Senhor está no meio de nós, experimentemos a sua presença na nossa comunidade. Eu disse que esse terceiro domingo apresenta uma forma muito peculiar da presença de Jesus. O Evangelho começa dizendo que aqueles 2 discípulos, os discípulos de Emaús, eles voltam a Jerusalém e contam aos apóstolos tudo o que tinha acontecido, como eles tinham encontrado o ressuscitado no caminho para Emaús, mas não o tinham reconhecido, apenas ardia-lhes o coração. Mas quando eles partiram o pão, caiu-lhes como uma escama dos olhos, e eles então reconheceram: era Ele que caminhava conosco todo esse tempo. Isso pode acontecer conosco. Nós podemos também, num determinado momento da nossa vida, abrir os nossos olhos e olhar para trás e perceber: puxa vida, Ele sempre esteve ao meu lado, Ele sempre caminhou comigo, e eu é que estava cego, eu é que estava cega e não percebia. Mas o curioso é que os 2 discípulos de Emaús ainda não tinham acabado de contar a sua experiência, e o próprio Jesus pôs-se no meio deles. Aqui está a forma da presença do ressuscitado. O ressuscitado está presente no meio de nós todas as vezes que nós contamos aos outros a nossa experiência de encontro com Ele. Se nós estamos aqui, se você está sentado diante do computador, do celular ou da televisão, acompanhando esta transmissão, é porque de uma forma ou de outra você já experimentou a presença do ressuscitado na sua vida. Você já fez uma experiência de encontro com Ele. E você conta essa experiência? Você transmite essa experiência para os outros? Especialmente para aqueles que vivem distantes do ressuscitado e da sua comunidade? Lembre-se, todas as vezes que você testemunhar o Cristo, que você contar a sua história de amor com Ele para alguém, não serão só vocês 2, serão 3, porque Ele estará junto de vocês. É uma das formas da presença do ressuscitado. Tal como Ele está na Eucaristia, tal como Ele está no sacramento da reconciliação, Ele está presente no nosso testemunho. Por isso o Evangelho termina dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. A nossa missão neste terceiro domingo da Páscoa é testemunhar Jesus. E o que é testemunhar? Testemunhar é contar aquilo que se viu. Testemunhar é contar a experiência que se fez. Testemunhar é diferente de contar uma notícia, de contar alguma coisa que você leu. Testemunhar é transmitir a própria experiência. Por isso, eu convido você que está aqui na igreja, você que nos acompanha pelas redes sociais, ao longo desta terceira semana do tempo da Páscoa, conte para alguém a sua experiência com Jesus. Qual é a sua história com Ele? Quando foi que Ele se apresentou no seu caminho? Quando foi que Ele se deixou sentir na sua vida? Com certeza, a sua experiência, o seu testemunho é portador da presença do ressuscitado no meio de nós. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E ressuscitado está no meio de nós,
quando nós testemunhamos a sua presença na nossa vida. Amém.